Embora seguissem a mesma filosofia, Marco Aurélio era imperador e Epicteto nasceu como um simples escravo. Isso mostra que o estoicismo não é apenas para uma elite privilegiada, mas sim para todos nós. Uma parte fundamental da filosofia estoica é a capacidade de manter a mente calma. Na verdade, os estoicos acreditam que alcançamos a verdadeira felicidade e paz interior quando vivemos em um estado de florescimento e plenitude. Se você quer ter calma e incorporar esse estado mental no seu dia a dia, convido você a assistir este vídeo até o final. Vamos abordar 3 partes essenciais. Nas 2 primeiras, os pensamentos e hábitos do Epicteto e Marco Aurélio. E na 3ª parte, apresentarei exercícios práticos para aplicar em sua vida. A jornada para uma mente serena e equilibrada começa agora. E, se essa é a primeira vez que nos encontramos, aqui nós falamos do estoicismo raiz, de forma bem prática e aplicável. Por isso, curta esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Assim, temos a oportunidade de servir mais pessoas com esse conhecimento tão transformador. Primeira parte, Epicteto. Epicteto, em suas obras, destaca que devemos valorizar a tranquilidade acima de coisas como dinheiro, reputação e até mesmo nossa aparência física. Epicteto ensina que a calma mental não é resultado de tentar controlar o que acontece ao nosso redor, mas é conquistada através da maneira como escolhemos pensar. Sua obra principal, Os Discursos, foi transcrita por um dos seus mais dedicados alunos, o Arriano. Ele também compilou o Manual do Epicteto, um livro fácil de ler e entender que, inclusive, era usado pelos soldados antes dos conflitos de guerra. Nessas fontes, descobrimos como Epicteto lidava com preocupações, situações estressantes e desafios do dia a dia. Isso nos oferece valiosas lições sobre como manter a mente tranquila, independentemente das adversidades que a vida nos apresenta. Portanto, a filosofia estoica não apenas nos inspira, mas também nos fornece ferramentas práticas para enfrentar as turbulências da vida com calma e serenidade. Vamos começar com o primeiro. Agir de acordo com a natureza. Em uma das suas aulas, um de seus alunos lhe disse que queria voltar para casa, porque estava doente. Epicteto, então, o mandou para casa. Mas antes perguntou ao seu aluno sobre a adequação de sua decisão em relação ao propósito moral. A lição extraída desse episódio é clara. Devemos agir conforme as demandas da situação presente. O caminho do universo está além do nosso controle, e não há necessidade de forçar as circunstâncias. Quando estamos doentes, Epicteto nos aconselha a não nos impormos a tarefas impossíveis. Em vez disso, o melhor a se fazer, muitas vezes, é aceitar a condição e agir de maneira sensata para o nosso bem-estar naquele momento específico. Epicteto também destaca que a doença pode ser um obstáculo para o corpo, mas não para a nossa capacidade de escolha. Isso não implica que devemos insistir em realizar todas as tarefas, o que poderia piorar as coisas. Significa, no entanto, que apesar dos desafios físicos, ainda temos a capacidade de escolher entre a desordem emocional e as decisões racionais. Ao aplicarmos esse princípio a situações como discussões familiares intensas ou desentendimentos em relacionamentos, Epicteto nos lembra de evitar os extremos do emocional e da indiferença. No primeiro caso, as pessoas são dominadas pela emoção, e no segundo caso, as pessoas se recusam a ver o problema, e talvez tentam parecer durões. A perda de calma pode resultar em palavras impulsivas, comportamentos agressivos e decisões emocionais precipitadas. Isso pode prejudicar a comunicação e a estabilidade dos relacionamentos a longo prazo. Agir de acordo com a natureza começa quando reconhecemos a realidade da situação e tomamos medidas necessárias com uma mente equilibrada. Independentemente de como escolhemos reagir, a essência é compreender que não controlamos as ações dos outros, e nossa jornada estoica envolve aceitar essas realidades enquanto mantemos a serenidade. E como aceitamos essas realidades nos leva ao segundo princípio. Observe seus julgamentos. Epicteto nos ensina a pensar cuidadosamente sobre nossos pensamentos e julgamentos, especialmente em relação ao mundo ao nosso redor. Ele nos lembra que a ansiedade não vem das coisas que acontecem, mas da maneira como escolhemos ver essas situações. Cada um de nós possui um quadro de referência único, a partir do qual decidimos o que podemos aceitar ou não.
Isso é normal e muitas vezes nos ajuda a distinguir o que é certo do que é errado. No entanto, nossos julgamentos podem se tornar um problema quando nos fazem sentir merecedores de coisas que naturalmente não temos direito. Por exemplo, podemos ficar com raiva pelo resto da vida porque nos sentimos no direito de ter pais amáveis e dedicados, mas talvez não tenhamos tido essa experiência. Mas Epicteto nos diz que temos direito de ter pais, e não de controlar o comportamento e personalidade deles. Essa ideia se aplica a muitos aspectos da vida e nos questiona por que nos preocupamos por coisas que são completamente naturais. Nas palavras de Epicteto, distinga em sua própria mente e esteja preparado para dizer: não é o acidente que aflige para esta pessoa, porque isso não aflige outra pessoa, é o julgamento que ela faz sobre isso. Isso é especialmente útil ao lidar com momentos difíceis, como perder o emprego, o fim de um relacionamento ou quando a sua família não faz questão de você. Quando observamos uma situação de maneira objetiva, sem deixar que nossas expectativas ou sentimentos afetem nosso julgamento, nos tornamos mais capazes de lidar de maneira lógica com as circunstâncias. Isso impede de sermos dominados por pensamentos irracionais e emoções. Além disso, ao mudarmos nossa atitude e pararmos de nos preocupar excessivamente com o que não podemos controlar, começamos a focar mais nas coisas que podemos mudar. Isso nos ajuda a enfrentar os desafios da vida de maneira mais equilibrada e progredir, o que nos leva a explorar o terceiro princípio. Concentre-se menos em coisas fora do seu controle. No início do manual do Epicteto, encontramos a famosa dicotomia do controle, que é um conceito essencial do pensamento estoico. Essa ideia sugere que algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não, e devemos focar no que está sob nosso controle, deixando de lado o que não está. Como seres humanos sociais, muitas vezes desejamos controlar o mundo ao nosso redor, usando meios como dinheiro, poder, força física, sexualidade, inteligência ou influência. No entanto, Epicteto nos lembra de que, no final, esses são apenas instrumentos que podem influenciar, mas nunca controlar completamente. Mesmo quando conseguimos controlar algumas coisas, sempre haverá 1 bilhão de outras coisas que escapará de nossas mãos. Segundo Epicteto, o que realmente controlamos é nossa própria faculdade mental, e é nisso que devemos concentrar nossos esforços. O que acontece ao nosso redor não é tão importante. O que fazemos com isso é mais importante. Podemos direcionar nossa atenção para nossos próprios pensamentos e emoções, em vez de nos preocuparmos constantemente com coisas que estão além de nosso controle. Isso não significa que devemos nos isolar do mundo. Os estoicos eram, na verdade, pessoas altamente sociais. Significa que, ao praticarmos o estoicismo, desenvolvemos uma indiferença saudável em relação aos eventos externos. Isso nos permite enfrentar os acontecimentos sem nos estressarmos excessivamente e sem perdermos a cabeça ou noites de sono. Aqui entra o conceito de amor fati, o amor pelo destino. Aceitar o inevitável com gratidão torna-se uma maneira poderosa de lidar com as circunstâncias que não podemos mudar. A mensagem final é clara. Ao concentrar nossa energia no que controlamos internamente, podemos cultivar uma mentalidade mais resiliente e serena diante das incertezas da vida. Segunda parte, Marco Aurélio. Como imperador de Roma, Marco Aurélio era o homem mais poderoso do planeta na sua época. No entanto, ao contrário de muitos líderes antes e depois dele, ele estava comprometido em viver uma vida com virtude, seguindo a filosofia estoica de maneira consistente. Apesar das pressões da liderança sobre um vasto império, Marco Aurélio compartilhou pensamentos valiosos sobre como lidava com o estresse diário em sua obra Meditações. Além da prática estoica bem conhecida da visualização negativa, ele deixou ensinamentos menos famosos que podem oferecer conselhos práticos para uma vida mais tranquila. Vamos focar neles, para aprendermos nosso quarto princípio. Faça menos. Para ficar mais calmo, devemos simplesmente fazer menos. Parece sem sentido, já que os estoicos valorizam a produtividade e a diligência como virtude. Por outro lado, a moderação também é uma virtude estoica. Então, como podemos ser produtivos ao mesmo tempo em que fazemos menos? Fazer menos não significa ficar ocioso e desocupado, sem nada para fazer, mas sim concentrar-se no que realmente importa, com escolhas conscientes,
buscando um equilíbrio entre ação diligente e evitar o excesso de preocupações. Marco Aurélio observou que as pessoas fazem muitas coisas desnecessárias. Hoje em dia temos acesso a entretenimento ilimitado, por isso é muito fácil se envolver em todos os tipos de atividades improdutivas. Fazer menos vai além de simplesmente reduzir atividades sem sentido. Inclui também o conceito de falar menos. Marco Aurélio observa que muitas conversas são vazias, não levam a lugar algum e consomem tempo e energia valiosos. Portanto, a essência desse princípio é fazer o essencial, eliminando não apenas atividades sem sentido, mas também começarmos a trabalhar de maneira mais inteligente e eficaz. Uma grande vantagem que ganhamos com isso, além da tranquilidade, é que podemos fazer menos e melhor. Marco Aurélio enfatiza a importância de questionar constantemente a necessidade de cada ação. Dessa forma, eliminamos não apenas tarefas desnecessárias, mas também as suposições de que são extremamente necessárias que são associadas a elas. Um hábito útil é fazer uma lista de tarefas na noite anterior, antecipando o que precisa ser feito no dia seguinte. Isso não apenas dá uma sensação de controle, mas também diminui o peso mental ao eliminar incertezas. Planejar com antecedência é uma maneira eficaz de manter a tranquilidade da mente, pois reduz as preocupações e permite focar nas ações essenciais. Então, quando Marco Aurélio nos aconselha a fazer menos, não está sugerindo sacrificar a virtude da diligência. Em vez disso, está nos encorajando a fazer escolhas mais conscientes e eficientes, concentrando-se no essencial para alcançar uma vida mais calma e significativa. Escapes curtos. Nenhum lugar para onde você pode seguir é mais pacífico, mais livre de interrupções, do que sua própria alma. As palavras de Marco Aurélio nos lembram de uma verdade repetida pelos estoicos, onde acreditam ser desnecessário viajar ou tentar escapar para se acalmar. Segundo os estoicos, onde quer que vamos, levamos a nós mesmos. E passado a euforia da novidade, voltamos nossas mentes ao estado normal. Uma prova disso é quando vamos viajar e mesmo em um cenário deslumbrante, tem sempre alguém impaciente, nervoso ou arrumando confusão por coisas mínimas. Marco Aurélio criticou aqueles que tentavam escapar das preocupações diárias indo para lugares calmos. Ele considerava essa prática idiota, questionando por que deveríamos viajar fisicamente quando podemos encontrar tranquilidade ao buscar um refúgio interno dentro de nós mesmos. Essa crítica reflete a crença de Marco Aurélio na importância de encontrar paz e serenidade através da reflexão interior, em vez de buscar escapar para locais externos. Entenda bem, é ótimo mudar de cenário, mas apenas isso não nos fará pessoas calmas ou trará tranquilidade para a alma. Mas aprendermos a olhar para dentro, sim. O que Marco Aurélio propõe lembra muito a prática da meditação, ou até mesmo momentos de reflexão e contemplação para renovar a mente e acalmar a vida cotidiana. Ele nos oferece duas reflexões para considerar ao recuar brevemente em nossas mentes. Primeiro, ele destaca que as coisas não se apegam à alma, elas permanecem fora, imóveis. A perturbação surge apenas de dentro, do nosso próprio julgamento. Reflita sobre o que te perturba. Qual julgamento você tem sobre essa situação? Por que a ação do outro te incomoda? Segundo, ele nos lembra de que tudo que vemos está constantemente mudando e eventualmente deixa de existir. Ao pensar nas inúmeras mudanças que testemunhamos, ele conclui que o mundo é essencialmente caracterizado pela mudança, e nossa vida é moldada pela nossa percepção. Essas reflexões nos conduzem ao próximo princípio, que é: lembre-se que tudo passará. Marco Aurélio nos diz para ter em mente a rapidez com que as coisas passam por nós. Estamos envolvidos em algo hoje, mas na semana que vem ou no próximo mês, podemos estar em algo completamente diferente. A filosofia estoica, resumida na expressão memento mori, que significa lembrar da morte, nos faz encarar a realidade de que a vida é curta e passageira. Às vezes, perdemos dias alimentando pensamentos circulares de problemas, revivendo preocupações, angústias e sofrendo com isso, todas as vezes. Agimos como se as coisas que nos irritam fossem durar para sempre. Mesmo que percamos a calma no momento, a raiva é apenas um estado emocional temporário. Temos um vídeo no canal, especial sobre como controlar esse estado de raiva,
que deixaremos na tela final. Marco Aurélio escreveu: "Você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa." Esse foi um lembrete pessoal para continuar vivendo uma vida de virtude, que é válido para nos lembrarmos que todas as coisas que julgamos que nos tiram a paz vão passar. E se a compararmos com a grandiosidade da vida, perceberemos o quão pouco importantes são. E para praticarmos esse autocontrole, destaco alguns exercícios e técnicas abaixo. Não permita que suas emoções tomem as decisões por você. Quando deixamos nossa emoção decidir por nós, ou até mesmo controlar a situação, não estamos agindo racionalmente. Perdemos nosso direito de escolha e nos tornamos reféns dos nossos instintos. E com isso, podemos colher consequências bem graves. Por isso, nesses momentos, comece a praticar a regulagem emocional. A regulação emocional é a habilidade de entender como você se sente, compreendendo as próprias reações emocionais e buscando enxergar as situações como realmente são, sem deixar que isso afete ou prejudique intensamente sua vida. Basicamente, significa evitar sobrecarregar emoções, especialmente as negativas, em eventos, pessoas ou circunstâncias. Fazer isso só torna mais difícil resolver problemas e desequilibra as emoções. Quando algo acontecer, regule suas emoções, veja a situação como é, e não através da raiva, medo, ansiedade ou qualquer outro tipo de emoção em excesso. O controle emocional é algo que pode ser aprendido. Quando administramos nossas emoções intensas e descobrimos como expressá-las apropriadamente, nos tornamos capazes de focar em outras tarefas e começamos a desenvolver padrões de regulação emocional, o que facilita a nossa vida em todos os sentidos. Distanciamento é uma maneira útil de lidar com situações ou pessoas estressantes. Você imagina mentalmente a situação ou a pessoa, as afastando aos poucos, até que fiquem bem pequenas e distantes. Isso ajuda a acalmar o cérebro. Essa técnica funciona porque o cérebro tem uma tendência natural de reagir fortemente a problemas grandes e próximos. Ao diminuir mentalmente a imagem, o cérebro se acalma, reduzindo a intensidade da resposta emocional associada à situação estressante. Uma variação disso é imaginar a pessoa estressante falando com uma voz de desenho animado. Isso não só diminui a sensação de ameaça, mas também dá um toque de humor à situação. Essa combinação funciona para reduzir a tensão emocional e te proporciona uma visão mais leve e menos prejudicial da situação. O distanciamento mental é como uma ferramenta prática que você pode usar quando estiver estressado para reagir de uma forma mais equilibrada e calma diante dos problemas. Mude sua perspectiva. É incrível como algumas pessoas ou determinados assuntos podem minar nossa tranquilidade e nos deixar aflitos, mesmo quando tudo parecia bem, não é verdade? Quando você se sente ameaçado ou estressado com alguma situação, seu cérebro tem uma reação correspondente. Quando você muda a perspectiva ou reavalia a situação como um desafio positivo que não vê a hora de enfrentar, seu cérebro reage de uma maneira mais construtiva. Como Marco Aurélio nos lembra, escolha não ser ofendido, e você não se sentirá ofendido. A próxima vez que se deparar com uma situação ou pessoa que teoricamente te tiraria a calma, mude seu julgamento sobre a situação. Mesmo que o acontecido seja algo grotesco, veja a situação por um novo ângulo, reconhecendo que não pode ser incomodado por isso. Respire fundo. Respirar fundo e contar até 10 altera tanto a fisiologia quanto a composição química do cérebro. O oxigênio adicional ajuda, e esse simples exercício pode lhe proporcionar a pausa necessária para que seu cérebro reativo recue enquanto seu cérebro pensante assume. Entre o estímulo e a resposta, os estoicos nos mostram a terceira etapa, a escolha de pensar, ou seja, o raciocínio. Mas quando respondemos automaticamente os eventos em nossas vidas, parar, respirar fundo e contar até 10 pode nos lembrar que ainda temos o poder de escolher como reagimos ao que nos acontece. Não leve tudo para o lado pessoal. Um conceito muito usado na terapia cognitiva hoje é entender que o que pertence a você é seu e o que pertence aos outros é deles. Pode parecer confuso, mas é algo simples na teoria. Muitas vezes, nos sentimos magoados facilmente pelo jeito dos outros agirem, o que é uma perda de tempo.
As pessoas nem sempre têm a intenção de nos magoar, mas cada um tem seus próprios mecanismos de defesa. Infelizmente, essas estratégias podem afetar quem estiver por perto. Portanto, é essencial investir em autoconhecimento e inteligência emocional. Essas habilidades ajudam a não levar as reações dos outros para o lado pessoal e a manter a calma quando as coisas ficam difíceis. Evite pessoas negativas. Se você fizer parte de uma sala com 15 alunos estudiosos e dedicados, é bem provável que se torne o 16º. O ambiente em que vivemos nos molda, tanto pode nos incentivar a crescer, como pode nos puxar para cair em declínio. Você querendo ou não, o humor de outras pessoas pode ser contagioso. Se você passar o dia com alguém reativo, reclamão, você vai ficando reativo e reclamão com o passar do tempo. Por isso, evite ao máximo reatividade, pessoas causadoras de problemas ou com necessidade de dramas constantes. Se poupe de ficar ruminando assuntos que geram preocupação, frustração ou qualquer outro tipo de desgaste emocional. É mais fácil manter a calma quando os problemas acontecem com outras pessoas e não conosco. Por exemplo, quando um amigo é desrespeitado ou perde o emprego injustamente, temos sempre um discurso pronto sobre como ser calmos e tentar reagir. No entanto, o estoicismo oferece ferramentas que podemos usar para adotar a mesma postura. Às vezes pode ser difícil pensar e agir com calma, mas nossos pensamentos têm forte influência sobre os sentimentos e, por consequência, sobre nossas ações. Vamos encerrar esse vídeo com uma citação do Marco Aurélio. Mantenha esse pensamento à mão quando sentir um acesso de raiva chegando. Não é valoroso se enfurecer. Em vez disso, gentileza e civilidade são mais humanos e, portanto, mais valorosos. Um ser humano de verdade não cede espaço à ira e ao descontentamento, e tal pessoa é dotada de força, coragem e resistência, dessemelhante da ira e das queixas. Quanto mais perto uma pessoa chega de uma mente serena, mais próximo ela está da força. Escolha a coragem de ter calma. Agora, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e, se esse vídeo de alguma forma falou com você, deixe seu comentário. Obrigado por ter chegado até aqui.